muito prazer, com muita alegria, mais uma vez nós estamos aqui, transmitindo essa programação no canal Encontro com a Verdade, e queremos agradecer a vossa audiência que tem nos ouvido, nos assistido através deste canal. E se você está gostando, mande um like e divulgue, compartilhe com as pessoas que você conhece, inscreva-se nesse canal, que é uma bênção. Falamos na semana passada acerca do avivamento, falamos o significado, o sentido desta palavra e falamos duas partes desta lição, deste ensino, melhor dizer assim. Primeiro falamos de buscar ao Senhor, é um dos princípios para que venhamos ter coletivamente um avivamento. E depois falamos de submeter a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar neste mesmo estudo. Nós vamos falar do terceiro princípio, que é arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como vir sobre as nossas vidas um verdadeiro avivamento da parte de Deus. Avivamento, que eu falei, é fazer viver aquilo que está morto. Israel estava morto espiritualmente. No entanto, que eles viraram as costas para Deus. Não serviram mais ao Deus Todo-Poderoso como era para servir. Então nós vemos que arrependimento é voltar-se completamente para o Senhor, corpo, alma e espírito. É isso que Deus requer do seu povo. Se nós lermos o livro do Apocalipse, no capítulo 2, Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, era uma igreja laboriosa, uma igreja que realmente trabalhava em prol do Evangelho. Nós vemos que a primeira coisa que João viu na ilha de Pátimos foi Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro e 7 estrelas à sua destra. Isso quer dizer-nos que Jesus estava no controle de tudo. Nós vemos que Jesus começa a elogiar esta igreja. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar o mal, e os que dizem que são apóstolos e não o são, tu os colocaste à prova porque os achaste mentirosos. Então nós vemos o elogio da parte de Jesus para aquela igreja. Mas no versículo 4, nós já encontramos uma advertência da parte de Cristo. Quando o Senhor Jesus diz à igreja: tenho, porém, contra ti isto, que tu deixaste o teu primeiro amor. No versículo 5, ele nos diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que obras são estas que Jesus está exigindo da igreja de Éfeso? É o primeiro amor, a qual a igreja se esfriou completamente com o passar do tempo. É o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Jesus nos disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É uma tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Então nós vemos que a maldade dos corações é muito grande. E este verdadeiro amor, a qual a Bíblia determina através da palavra do Senhor, para que venhamos ter, está escasso na vida de muitos cristãos. Então é necessário que este amor volte em nossos corações, para que realmente nós tenhamos este verdadeiro avivamento. Porque avivamento, amados, ele não é momentâneo, ele não é instantâneo. É só aquela alegria dentro da igreja, depois que termina o culto, voltamos às mesmas coisas que praticávamos no passado. Exemplo, falar mal um dos outros, não orar, não jejuar, não estudar a palavra. Tudo isso é começo de um grande esfriamento no meio do povo de Deus. Então é necessário que nós
voltamos às primeiras práticas, que é o amor. Esse amor genuíno, a qual Deus colocou em nossos corações. Porque a Bíblia nos diz no livro aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. Que Jesus Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos a prova do amor de Deus para com as nossas vidas, enviando o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos alcançar a salvação eterna e um dia ter a certeza, a convicção de estarmos diante da presença do Todo-Poderoso. Jesus nos deixa também um outro mandamento, quando lemos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Se vós amardes uns aos outros, então o mundo conhecerás que sois meus discípulos. Então, para que o mundo conheça, o mundo vê a diferença em nossas vidas, nós temos que ter essa marca de cristão, o verdadeiro amor que Deus colocou em nossos corações. Então nós vemos que o arrependimento é de suma importância. Queremos um avivamento, pedimos, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos cumprindo aquilo que Deus tem exigido da nossa pessoa. Então é tempo de voltarmos para Deus. A Bíblia diz no livro de Zacarias: voltai para mim e eu voltarei para vós. Então há uma determinação da parte de Deus, que nós voltamos para Ele, que nós chegamos a Ele para que Ele possa chegar a nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, após o grande avivamento de salvação de almas que houve através da pregação do apóstolo Pedro, através do Espírito Santo, diz: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então é necessário o arrependimento, unirmos em um só pensamento e um só objetivo, buscar a presença do nosso Deus. Nós vemos o outro, é confissão de pecados. Se não houver confissões de pecados, amados, não tem como Deus realizar aquilo que nós almejamos em nossas vidas. Nós podemos ver no livro de Samuel, aliás, quando Acã pecou, nós vemos isso aí no livro de Josué, enganei-me, no livro de Josué, quando Acã pecou, o que aconteceu? Israel perdeu a batalha para o povo de Ai. Ai era uma cidade de poucos habitantes. Josué desprezou aquela cidade e mandou poucas pessoas, poucos soldados para conquistar aquela cidade. Mas eles perderam a batalha. Ele ficou triste e perguntou ao Senhor o porquê daquilo. E Deus disse: anátema no meio de vós, a maldição no meio de vós, porque a determinação de Deus era esta: destrui tudo que houver em Jericó. Nada traz a não ser somente o ouro e a prata para o tesouro do Senhor. Mas Acã, vendo uma capa babilônica, ouro e prata, ele pegou e escondeu dentro do arraial, dentro da sua tenda. E, tirando sorte entre as famílias, caiu na família de Carmim, filho de Gabdi. E aí nós vemos que descobriram que era Acã que fez tudo aquilo. E nós vemos o resultado, que ele foi apedrejado, ele e a sua família, e todos os seus pertences foram queimados. Por causa de uma pessoa em pecado, Israel perdeu a batalha. Então é necessário, irmãos, que nós estejamos santificados. A Bíblia nos diz
na epístola que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, se temos tais promessas, que promessas são estas? Não é promessa de ficarmos ricos, bem-sucedidos na face da terra, mas é a promessa da salvação eterna. Purifiquemo-nos, o nosso corpo e o nosso espírito, de toda a imundícia, aperfeiçoando na santificação e no temor do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. Versículo 4, cada um sabe usar o seu corpo em honra e santificação. Versículo 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então é necessário nós estarmos purificados, santificados diante do Todo-Poderoso, voltados completamente para Ele, para que Ele venha, para que Ele possa nos conceder o que nós almejamos em nossas vidas. Então a santidade é o que nos livra do pecado, porque ser santo é separado do mundo, é ser exclusivo para Deus e liberto do pecado, porque agora não usamos mais nossos membros para o pecado, mas para a justiça de Deus. Esta é a determinação da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz ainda que não podemos falar mal um dos outros. Se falamos mal um dos outros, nós somos juiz e legislador. E juiz só há um, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém está julgando. Está sentado à destra de Deus, sendo nosso advogado, intercedendo por nós e defendendo-nos diante do Todo-Poderoso. Então cabe a nós somente olharmos para frente, olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o último é mudança de vida. Se não houver mudança em nossas vidas, não tem como Deus derramar deste grande avivamento em nossas vidas. Estamos atravessando os dias difíceis, como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que sobreviriam tempos trabalhosos. E nós estamos contemplando esses tempos difíceis e trabalhosos em nossas vidas. Mas isto não é um motivo de recuarmos. Isto não é um motivo de desistirmos, mas de perseverarmos na doutrina, no ensino da palavra de Deus. É levantarmos a cabeça e marcharmos, porque nós sabemos que a qualquer momento, vou repetir, a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão com os corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. É a mudança de vida que nós temos que ter. Deixar a mentira, deixar de fazer acepção de pessoas. Aí podemos dizer que nós somos cristãos. Porque a palavra cristão significa seguidores de Cristo. E para seguirmos a Cristo, temos que renunciar às coisas deste mundo. Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus nos diz: em verdade vos digo, se qualquer um de vós não renunciar a tudo quanto tem, não podereis ser meus discípulos. Deus não quer que você jogue fora os seus bens, mas Ele não quer que os nossos corações estejam direcionados às coisas terrenas, mas direcionado às coisas celestiais. E para terminarmos, eu vou ler este texto aqui, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará, tanto os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua testificará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu agradeço, amados, a vossa audiência, por estar nos assistindo, nos ouvindo, através deste canal, Encontro com a Verdade, com o Criador, é o diácono Paulo Azambuja e o evangelista Adilson de Sá, este que vos fala. Até o próximo ensino. Amém. Lá na cruz.